Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só como ficou a pintura daquele nosso desenho, lembra? Hoje eu vim para a gente fazer a nossa pinturinha e vou começar por essas folhas maiores. Eu vou começar, olha, com o verde oliva, vou enchendo isso aí e eu já vou fazer aquela pintura em que o fundo e as folhas se emendam. Por que você está fazendo essa pintura assim? Não faz o fundo, depois faz as folhas, uma por uma. Porque eu estou pensando naquela possibilidade de você ter muito trabalho para fazer, muitos panos para pintar. Então, nesse caso, você precisa pensar em formas para pintar mais rápido isso aí. E quando a gente começa a fazer a pintura das folhas e do fundo tudo junto, isso já acelera um pouquinho o nosso trabalho. É muito opcional, você pode estar trabalhando separadamente. Só que particularmente, eu acho mais rápido assim. Eu vou preenchendo já as folhas, vou espalhando dessa tinta já para o fundo. Fundo e folhas já vão ficando prontas. Ou seja, vai ficando um trabalho de certa forma mais rápido. Eu não tenho que voltar mais para fazer o fundo ou para fazer as folhas. Eu já vou deixando esses dois prontinhos. Olha só, vou aí enchendo a parte mais profunda com o verde oliva. Essa parte que vai indo para as pontinhas da folha e se afastar do desenho, eu vou passando o azul bebê. Vou emendando bem isso. Agora, você vai fazendo assim. Veja que eu coloquei o verde oliva, eu já vim com o azul bebê emendando, porque se essa tinta seca, vai ficar muito manchado, não vai ficar uma pintura boa. A gente tem que ir fazendo com um pincelzinho maior e também já pensando em fazer emendas rápidas, em fazer uma pintura assim mais rápida, para não dar tempo de uma tinta secar e não emendar direitinho com a outra. Veja o que eu estou fazendo agora para essa parte de fora. Eu estou esfumaçando esses mesmos tons para cima da parte que não tem o desenho. Ou seja, eu já estou fazendo um fundo para minha pintura. Tudo no mesmo tom, mas não vai se perder. As folhinhas não vai se misturar ao fundo e vai sumir tudo isso aí não. Não se preocupe, porque a gente ainda vai trabalhar essas folhinhas. Logo elas vão aparecer direitinho. O que nós estamos fazendo aí é a base para elas. Observe que eu estou pintando as três, mas elas estão úmidas. A tinta não secou assim tão rápido, não é? E se ao acaso, aí onde você mora, tiver muito seco, tiver muito quente, a tinta estiver secando muito rápido, então você também pode fazer o trabalho assim. Só que você já vai deixando folha a folha pronta. Por exemplo, você pinta um lado, deixa pronto, já vai passando para o outro e fazendo essas emendas, essas tintas de uma forma mais rápida. Se para o acabamento essa tinta secar, não se preocupe muito, porque vai dar para a gente fazer o acabamento direitinho. A parte realmente importante da gente fazer com as tintas úmidas são as emendas dessas duas tonalidades. Olha só. Essa daí, eu pintei ela já tem um tempinho, mas não tem problema. Eu vou pegando os dois tons, olha, e vou conseguindo fazer uma boa emenda para essa região de fora e também que sobre sujeira no meu pincel para eu ir espalhando aí em cima do meu tecido, criando um fundo para o meu desenho. Se as minhas folhas ficarem assim, como estão essas, um pouco manchadinhas, não se preocupa, tá bom assim. Agora, com o verde pântano, eu vou colocar umas profundidades aí, né? Vou escurecer um pouquinho essa separação entre essas folhas. O cantinho onde as folhas ficam por baixo das frutas, principalmente esse cantinho aí, olha, que é uma separação entre as folhas. Olha só essa parte aí onde a folha fica embaixo do caju. A gente vai colocando esse verde mais escuro. Se você não tiver o verde pântano, você pode estar colocando um pouquinho de preto aí, tá bom? Importante é que você escureça esses cantinhos aí, olha, para dar mais profundidade.
E também, observa só, a gente já tá deixando pronto aí folha e fundo. Eu gostaria de colocar a luminosidade da minha folha com o azul bebê. Mas o meu azul bebê, ele tá meio água. Então, veja bem, eu vou colocar e ele vai sumindo. O tecido vai absorvendo esse azul bebê e ele vai ficando muito transparente. Por isso, eu vou continuar essa pintura com o branco. Vou colocar esse daí só para você ver. Se você quiser fazer na sua casa, com o azul bebê vai ficar bom. E se você quiser colocar o branco, também ficará bom. Mas lembre-se, para todo caso, você pode estar colocando aí o amarelo bebê, o branco, o azul bebê, tons clarinhos, tons que levam assim muito branco para fazer esse acabamento dessa folhinha fantasia. Estou colocando aí umas nervurinhas. Se ficar grosseiro, não se preocupe. Depois você vem com um pincelzinho limpo e menor, aquele pincelzinho mais acabadinho, e apaga um pouco, tá bom? Observe essa segunda opção que você pode estar colocando aí com o branco. O verde oliva e o branco são duas cores que caem muito bem, elas se entendem muito bem. E observa também a minha folhinha, olha, que eu coloquei aí com o azul bebê, que já tá ficando, tá sumindo o azul, né? Ele tá ficando apagado, ele não tá bom. Depois eu vou passar um pouquinho de branco aí em cima. Eu fiz só para você ver como ficaria, que também ficaria em tons agradáveis para você pintar. Mas para todo caso, como o meu está muito líquido, eu vou colocar o branco em cima depois. O processo é o mesmo, coloquei o branco lateral, agora eu tô colocando as nervurinhas com o branco. Para colocar essas nervurinhas, a gente pega a tinta só de um lado do pincel e vai passando o pincel em cima do tecido assim bem suave, tá? Não aperta não, senão vai ficar uma quantidade maior do que o necessário. Veja que coloquei um pouquinho de branco para aquela que eu tinha passado azul logo no início. E vou passar o branco para essa outra também. Vou passando por toda a borda, vou espalhando, vou unindo esse branco ao verde oliva que tá aí. Ele não tá seco, ele ainda tá levemente umedecido, o meu tecido. Mas mesmo que tivesse secado, ainda dava para fazer esse trabalho, viu? A gente iria esfumaçar esse branco em cima desses verdes e ia dar certo. Feito isso, colocado os brancos da lateral ou das bordas de nossa folhinha, a gente vai pegar a tinta só de um lado do pincel para fazer essas nervurinhas. Essas folhas são maiores, eu tô fazendo nervurinhas mais grosseiras mesmo. Agora, gente, vamos continuar para esse outro lado, essa região que não tem folhas. Pelo menos não tem mais essas folhas grandes. Veja que tem aí embaixo tem uma pequenininha. Eu peguei o tom vinho e tô espalhando aí, como fundo mesmo. Meu vinho é outra tinta que está virando água. Então, eu gosto de aproveitar essas tintas que estão assim muito úmidas para fazer fundo, para pintar essa parte assim de trás dos meus desenhos. Se borrar um pouquinho o desenho, não tem problema. E para todo caso, eu não perco, não vou perdendo essa tinta, eu vou utilizando ela em algum lugar. Aí eu peguei o branco, o meu pincel estava levemente sujo ainda com o verde oliva, fica um pouquinho esverdeado, mas tudo bem. E eu vou espalhando, eu vou sumindo essa tinta aí, esfumaçando ela para cima do meu tecido. Vou manchar um pouco, os toquezinhos de batidinhas, eu vou colocar umas flores em cima dessa região que eu pintei com o vinho, tá bom? E veja que como eu quero fazer umas flores, eu não saí emendando com a folha esse vinho. Mas se você emendar ao tom do verde que vai colocar aí embaixo, também fica bom, não tem problema. Esse pincel que eu tô usando aí é um pincel número 14. Eu estava usando o número 8 anteriormente.
Agora eu vou pegar o branco e vou fazer umas flores. E vou usar para isso um pincel número 6. Não vou fazer muitas flores, tá? Não vou encher demais. Olha só, coloquei uma bem formada. Vou colocar umas batidinhas. Dando a ideia de preencher esse espaço aí. Não que eu vá preencher tudo isso, mas aquelas batidinhas mais sumidas que vão ficando numa distância maior. No segundo plano, lá atrás, mais apagadinho. Colocadas essas pequenas flores, você pode puxar uns risquinhos, como uns galinhos, se você quiser. Eu tô indo aí pintar agora essas folhas que seriam do morango, vamos assim dizer. Embora eu vá fazer todas folhas fantasia, não vou me ligar ao que é próximo ao real, não. Comecei a minha pintura aí com o verde pântano. Vou fazer uma pintura mais escura. Você pode estar usando aí o verde oliva, viu? Pode estar usando o verde oliva e o pistache, o verde oliva e folha. Pode estar usando o verde oliva e o verde musgo, esse que tá aberto aí do lado, enfim. Mas para essa região que eu quero mais profundidade, mais sombra, que eu preciso que fique mais escurinho, porque é o lugar onde as minhas folhas se encontram embaixo das frutas, se encontram uma embaixo da outra, um ladinho embaixo da outra folha, enfim, que eu preciso que fique mais escuro porque tem menos luminosidade alcançando aquele espaço, então eu vou passando o verde pântano. A parte mais para a pontinha da folha, que fica mais afora, que fica mais aberto para a luz, eu vou passar o verde musgo, emendando esse verde pântano, viu? Olha só o quanto eu vou puxando e esfumaçando essa tinta para cima das minhas folhinhas, essa tinta mais escura. E o que é interessante é que eu já vou também, olha, manchando para a região que é o fundo. Eu não vou respeitando aquele espaço só da folhinha. Eu já vou pensando em deixar o fundo do meu desenho pronto. Eu vou passar esse verde pântano aí em cima também, porque aí, olha, é uma dobrinha da folha. E para as dobrinhas, a gente costuma escurecer a parte de baixo nessas folhinhas fantasia. Então, eu já vou fazendo uma sombra aí embaixo, uma sombra mais marcada. Veja que a gente já tem um pouco de fundo, que a gente já tem umas folhas assim, bem escuras. Agora, eu vou terminar todas as minhas folhinhas com esse verde musgo. E eu vou pintar dessa forma. Tá vendo que eu já tô esfumaçando, deixando passar para o lado de fora um pouco desse tom desse verde. Para a gente já ir criando um fundo para nossa pintura. E eu vou fazer isso para todas as minhas folhinhas. Essas que estão mais adentro, que já tem aí uma pintura em volta dela, não precisa, né? Eu posso fazer o contorninho dela direitinho, tá vendo? Preencher apenas ela e preencher bem. Levar uma boa quantidade de tinta. Mas para essas outras que estão mais afora, você já pode ir fazendo isso, porque você já vai deixando um fundo pronto para sua pintura, vai deixando o seu trabalho mais rápido. Essa dobrinha aí, eu vou encher ela toda com verde musgo, puxando essa tinta já para cima, olha. Se você achar que vai se perder, que você vai perder o risquinho da sua folha, que vai ter dificuldade para encontrar novamente, você pode estar fazendo o contorno bem escurinho com verde pântano, você pode estar deixando uma brechinha entre a folha e a parte do fundo, ou você pode pintar o fundo e depois pintar as folhas, ou vice-versa. Fica a seu critério, tá bom? Mas para todo caso, dá uma olhada na minha pintura como está ficando. A gente vai vendo que dá ainda para a gente perceber onde está cada uma das nossas folhinhas. Para essa parte de fora, eu tô pegando um pouquinho de branco. Essa sujeira que tem no meu pincel, desses verdes, eu vou aproveitando elas, ou ela, para sair sujando mais ainda o tecido, formando um fundo. Olha
por onde eu estou passando, né? Essa região da flor também. E principalmente além da folhinha. Vou fazer umas manchinhas. Eu sei que esse pincel é grande, é um pincel número 14 esse aí, viu? Mas veja que dá para fazer umas folhinhas assim por trás, umas manchinhas de folhas, né? Dando a ideia que são folhas. Fazer algumas. E eu vou deixar essas duas ideias de acabamento, mesmo que no mesmo desenho, mas veja você que ficou assim, vai ficar duas ideias bem distintas. Eu não vou mexer muito para que você possa visualizar as duas e escolher uma que você goste mais para fazer no seu desenho inteiro. Essa daí, olha, eu vou fazer com essas folhas assim, como se tivesse umas folhinhas lá por trás. Esse outro lado, que eu já deixei ele razoavelmente pronto, eu vou voltar colocando apenas umas batidinhas. Tô colocando um pouquinho de branco para essas folhinhas, um pouquinho de luminosidade para elas. A gente não precisa deixar elas assim muito formadas, apenas manchinhas que lembrem folhas. Você pode colocar maiores, menores, muitas, poucas, bem a seu critério. O acabamento eu vou fazer com o branco. Vou colocar um bom excesso e vou puxar, deixando assim bem marcado, como se tivesse nervuras muito marcadas, olha só. Tá vendo? Coloco o excesso e puxo até o meio da minha folhinha. Essa nervura central, eu também vou deixá-la assim, bem forte. E é dessa forma que eu vou fazer todas as minhas folhinhas, aí que corresponde ao meu moranguinho, ao lado do meu moranguinho. Pego tinta só de um lado do pincel, essa é aquela dobrinha que tem em cima da minha folhinha. Eu vou deixar também ela um pouquinho riscadinha. Eu pego tinta só de um lado do pincel, uma boa porção, coloco na borda da minha folha e puxo para o centro dela. Eu puxo deixando assim bem marcado, tá? Deixando bem desenhada para dar a ideia de separação mesmo de nervuras, porque eu não vou colocar nervuras aí, tudo que eu vou fazer para minha folhinha é apenas isso. Essa daí que tem essa dobrinha, eu vou deixar ela assim, menos riscada, mas as outras que estão aparecendo bem livres, sem dobrinha alguma, eu vou marcar elas igual eu fiz com a primeira. Essa folhinha, vou deixar ela assim, vou só colocar um pouquinho mais de branco aí com o pincel menorzinho, o pincel número 4. E olha só, ele também é um bom pincel para ir fazendo o acabamento dessas outras folhas, essas que estão assim mais livres. Passar esse risquinho aí no meio e vou sair puxando esse branco, olha só, coloco uma quantidade e puxo. Puxo sem unir muito, deixando ele aparecer bem. Ela é uma daquelas folhinhas assim bem básicas. Se você tiver um pouquinho de dificuldade em colocar esse branco dessa forma, treina um pouquinho, porque dá para fazer folhas para vários tipos de desenho fantasia, porque elas são bem práticas e bem rápidas de serem feitas. Então, você pode estar aproveitando essa ideia para fazer as suas folhinhas aí em casa, caso você tenha gostado desse estilo. Algumas pessoas gostam de pintar esse estilinho assim de folha, mais riscadinho, para as folhas do morango mesmo. Por essa razão que eu as trouxe para pintar aí junto a esses morangos. Essa última será do mesmo jeito. Fiz a separaçãozinha central e vou colocando as minhas luminosidades. O branquinho para minha folha. Você veja que ela tá com tons bem escuro, bem marcado, mas o branco não vai ficar uma coisa estranha aí em cima. Ele vai se adequar bem. Olha a posição de como eu estou puxando isso aí. Eu vou puxando de fora
descendo esse risquinho branco, como se eu estivesse querendo levar para o caule da folhinha, para a madeirinha, né? O galinho da folhinha. Como se eu estivesse tirando da parte de fora, próximo à pontinha da folha, levando lá para o cabinho dela. Veja que essa aí eu já fiz ela mais riscada a parte de baixo e a parte de cima menos riscos. Agora, gente, vamos terminar, aliás, de pintar esse acabamentozinho que a gente fez aí, olha. Puxei uns galinhos. Esses galinhos você pode estar puxando com verde pântano, tinta só de um lado do pincel e pouca tinta. Eu vou puxar mais alguns galinhos para essa região. E puxe quantos você quiser. Não demais, para não ficar enfeitado demais. Vou pegar os mesmos tons, o vinho e o branco, para sair colocando batidinhos. Posso usar apenas a sujeira do pincel com o tom verde pântano e o branco, mas eu quero levar também essa tonalidade desse vinho para as minhas batidinhas, como se fossem flores. Então, eu vou sujando meu pincel com um pouquinho de vinho, pegando o branco e colocando as minhas batidinhas. É um acabamento bem básico, bem rápido. E esse outro cantinho aí, que eu coloquei o vinho, espalhei para fazer flores em cima, eu posso também estar distribuindo um pouquinho mais de branco, ou deixar assim. Para essa região aí embaixo, onde eu vou fazer um chão, eu vou começar isso aí passando um verde oliva. Vou puxando aí o meu verde oliva. Vou jogar um pouco do vinho. Eu vou fazer um cachinho de flor aí embaixo, essas flores de batidinhas. Então, eu já comecei a colocar uma sombra igual a de cima com verde oliva, o vinho, um pouquinho de branco. Vou preparando um fundo para eu pintar minhas flores. Essa região aí abaixo das flores, eu vou colocando sépia e vou deixar assim bem marcado, como se fosse uma sombra que está sendo provocada por esse cachinho de flor que eu vou desenhar, ou que eu vou pintar aí. Eu vou usar o sépia para fazer o fundo para o meu desenho, e eu vou usar apenas o sépia. Veja só, quer dizer, apenas não, depois eu vou escurecer uns cantinhos com preto. Mas para a base do nosso chão, eu vou usar apenas o sépia. Na região onde fica encostando no desenho, eu vou colocando sépia, aí eu coloquei um pouco de verde, mas como se fosse uma outra folha aí atrás, tá? Dando a ideia de que é uma folha aí atrás. Mas o chão em si eu vou continuar com o sépia. Mas, para todo caso, a região que encosta no chão, ou seja, a parte que eu estou pintando com o chão, que vai de encontro com as frutas que aí estão pintadas, eu vou fazer esse encontro com o sépia bem forte, olha, bem marcado. E conforme eu vou me afastando desse encontro de fruta com o chão, aí eu vou suavizando, eu vou esfumaçando, eu vou deixando mais clarinho esse meu chãozinho. Vou deixando clarinho de forma que eu vá sumindo esse sépia basicamente em cima do meu tecido. Eu vou sempre puxando esse sépia também no sentido horizontal. Veja só, para lá, para cá, eu não vou puxando ele para cima e para baixo, mas de um lado para o outro, para que os risquinhos, as manchinhas que ficarem, elas fiquem dando a ideia de chão, deitadas, vamos assim dizer, não é? Eu preciso, olha, colocar uma boa sombra aí, que é o cantinho em que essa madeira encosta com o chão, o encontro da uva com o chão. Toda essa região fica bem escurinha. Agora veja como fica o espaço quando eu me afasto das uvas do cabinho e vou pintando o meu chãozinho. Fica só uma sujeira de pincel, com algumas manchinhas puxadas na horizontal. E esse será o meu trabalho para com o chão.
Veja que dá para a gente fazer bem um chão só com o sépia. Depois eu vou aprofundar um pouco mais os cantinhos com o preto. Mas se você prestar atenção só ao sépia, a gente já consegue fazer uma ideia de chão, bem marcadinha por sinal. Eu vou livrando as minhas uvinhas, tentando livrar o máximo que dá o meu desenho, pintando só o chão mesmo, só o afora a ele. E vou puxando aí, olha, o meu sépia, deixando próximo a fruta bem escurinha e, conforme eu vou me afastando, clareando isso aí. Já daria para a gente deixar assim, mas você vai ver que quando a gente colocar o preto, vai dar uma profundidade bem melhor para essas regiões de sombra. Olha só, a gente tem que ter cuidado com esse preto, ele vai ficar na parte alta, vamos assim dizer, na parte embaixo, na parte profunda, na parte embaixo. Isso aí que poderia ser folhas por aí por trás, eu escureci. E olha esse cantinho aí onde eu estou distribuindo o preto. Você deve observar que eu também não estou distribuindo para todo lado. Eu estou distribuindo do lado, estou encostando no lado esquerdo dos meus desenhos e estou puxando esse preto, deixando ele riscadinho. Olha só, vou deixando bem riscadinho, mas tudo isso bem curtinho, bem próximo mesmo ao desenho, não espalho demais o preto. Já temos o sépia fazendo esse trabalho, mostrando que aí tem um chão. Esses cantinhos assim, que eu chamo de cantinhos mais profundos, a gente vai enchendo mesmo, viu? Esse canto aí também eu vou escurecer um pouco, mas só aí embaixo. Embaixo dessa madeirinha também vou colocar um pouco de sombra. Isso aí é um espaço vazio entre as uvas. Eu vou encher também com o preto. Olha só, os meus cantos de profundidade. Vou só puxando agora um pouquinho o preto, emendando melhor. E assim fica o fundo, as folhas, o chão. Essas flores aí, olha, eu vou colocando mais algumas. Não demais, a gente não precisa encher tudo isso, fazer aquela pintura muito cheinha. Pelo contrário, quando a gente coloca menos flores e elas assim, menos formadas, mais apagadinhas, a gente consegue uma suavidade bem maior para nossa pintura. E isso é bom. Agora, terminado tudo isso, vou colocar uns pinguinhos no centro das minhas flores mais formadas. E esses pinguinhos de amarelo que estou colocando é com o amarelo limão. Você pode colocar o ouro, pode colocar amarelo canário, pode estar colocando a própria cor que você usou como fundo, o vinho com um pouquinho de branco, enfim, fica bem a seu critério. Para os morangos, eu vou começar a pintar a parte de luminosidade com amarelo cádmio. E vou terminar com o vermelho profundo. Eu quero eles mais escuros. Veja que eu fiz as folhinhas deles mais escuras. Esse fundo não tá tão escuro, mas o chão tá bem escuro. Então, eu vou trabalhar também uns tons mais escurinhos para esses morangos. Eu vou, olha, coloquei o amarelo cádmio, vou terminar de encher com o vermelho profundo. Vamos emendar esse vermelho profundo e esse amarelo cádmio com batidinhas, deixando manchadinho. Não precisa fazer uma emenda muito lisinha, não. Se ao acaso você não tiver aí em sua casa o vermelho profundo, você pode estar substituindo pelo vermelho tomate, escarlate, até mesmo o vermelho vivo, o vermelho fogo. Vai ficar bom para você pintar aí o seu moranguinho, tá bom? Importante é você ir pintando assim, tendo uma tonalidade mais clarinha para essa região de luminosidade e uma tonalidade mais escura para você ir terminando
todo o seu moranguinho. No caso, a tonalidade clara que eu coloquei foi o amarelo cádmio, que também pode ser substituído pelo amarelo ouro, amarelo limão, aquilo que você tiver. Agora eu vou pegar um pouquinho de amarelo limão, como eu usei o cádmio, que é mais escuro. Eu vou pegar amarelo limão e vou colocar luminosidade aí em cima. Se você, no caso, usou o amarelo limão como base, pode colocar um pouquinho mais dele aí em cima que vai aparecer. Ou colocar outro amarelo, como o canário ou até mesmo o amarelo bebê. Essa região aí embaixo eu estou colocando o vinho. E todos os outros moranguinhos eu vou pintar dessa forma, veja só. Eu vou passar o amarelo cádmio na região que eu quero luminosidade. Olha só os pontos onde eu quero que fique com maior luminosidade. Eu vou espalhando esse amarelo cádmio e eu vou espalhando ele com batidinhas. Eu não vou deixando aquela pintura lisinha, não. Agora eu volto e vou emendar o vermelho profundo, que no caso é o vermelho que eu estou usando. Primeiro, eu me preocupo com a região de emendas, tá vendo? Vou emendando com batidinhas. Toda essa parte de amarelo com vermelho. Só depois que eu fizer toda essa emenda, buscando sempre fazer com batidinhas para ficar manchada, é que eu vou fazer o restante do meu morango, terminar de encher todo o meu moranguinho. Primeiro a gente se preocupa com as emendas, depois a gente se preocupa com o preenchimento de todo o nosso elemento, no caso dos nossos morangos. Essa é uma pintura de morango assim bem fantasia, bem tranquila, uma pintura bem rápida para a gente estar fazendo aí em nossa casa, nossos paninhos de prato. Veja só, vou terminando de preencher todo o meu moranguinho com tranquilidade agora, porque não tem mais emendas para eu fazer com as minhas tintas, não pelo menos da forma que fizemos com o amarelo e o vermelho. Agora a gente vai só colocar umas sombras e umas luminosidades para dar uma circunferência, para dar mais volume para o nosso moranguinho e separação entre eles. Terminado aí de encher todos os morangos, veja que eu tô fazendo, dá para fazer os 4 de uma só vez, viu? Tô fazendo, fiz o primeiro mais devagar para que você visualizasse melhor. Agora eu vou fazer esses 3 de uma só vez. Essa tonalidade escurinha que eu tô colocando aí é o vinho. Vou colocando também com batidinhas. Não vou escurecer demais aí o encontro entre esses dois, porque o de baixo precisa ter uma sombra mais marcada. E observe que eu tô colocando umas manchas por cima da casquinha do meu morango. Tô deixando tudo manchadinho. O morango não tem aquelas depressõezinhas onde ficam localizadas aquelas frutinhas, as frutinhas, na verdade, ou as sementinhas que eu particularmente costumo chamar de sementinhas, embora a gente saiba que são as frutas do morango, né? Geralmente elas ficam dentro de uma covinha, de uma curvinha que tem em cima deles, de uma depressãozinha. Então, essas manchinhas que eu estou colocando, elas representam aquelas depressõezinhas. Veja os pontos onde eu estou também escurecendo, embaixo das sepalazinhas, nas separações dos morangos, nessa separação aí do caju, a castanha com o morango, enfim. As manchinhas, olha, que eu coloquei para todos. Feito isso, terminado essa pintura da casca, eu vou colocar um pouco mais de amarelo limão para esse aí de cima e vou colocar amarelo limão para todos os outros. Umas batidinhas. Tá vendo? Vou distribuindo umas batidinhas para que fique um pouco mais clarinho, mas que não deixe muitos excessos e muito excesso de amarelo limão. Precisamos misturar mais ele. Apenas clarear um pouco mais as regiões de luz. Terminada essa luminosidade, a gente vai então pintar as frutas.
Olha só, gente, sempre com batidinha, tá bem úmido isso aí. O amarelo-limão, ele é um tanto transparente, ele fica se perdendo um pouco em cima desse vermelho, mas dá pra gente ver direitinho. Eu tô aprofundando com o vinho um pouquinho mais, aquelas depressõezinhas que tem em cima da casquinha do morango, da casca, da polpa, né? Olha só uma sujeirinha de pincel, não precisa levar excesso de vinho aí pra cima. É só a sujeirinha do pincel que você vai passando para ficar uns cantinhos mais escuros. Nesses cantinhos mais escuros, você vai colocar um pinguinho, olha, do amarelo-limão mesmo, no centro delas. É como se fossem as frutinhas que você tivesse aí desenhando ou pintando. Veja que elas aparecem bem. Quanto mais escurinho tiver aquelas depressõezinhas, mas parece que ela vai ficar mais guardada, mais abaixo, como se tivesse uma covinha com elas dentro. E eu vou colocar para todos os meus moranguinhos, esses pinguinhos, e dessa mesma forma. Tô fazendo uso aí do pincelzinho número 0. Tô levando uma boa porção. Você pode colocar muitas frutinhas ou poucas. Você vai colocando conforme o seu gosto. Primeiro, você vai determinar a quantidade delas pelo fato das profundidades que você vai dar em cima dessa polpa, ou seja, das depressõezinhas com o vinho que você vai sair marcando. Feitos os moranguinhos, agora vamos pintar essas sépalazinhas que tem em cima deles. Eu vou encher essas sépalas todas com o verde pinheiro, tudo. Depois que você encher todas as suas sépalas com verde pinheiro, pega um pouquinho de branco e sai fazendo as luminosidades, as separações. Esse branco vai dar uma boa separação para cada uma delas e vai deixar elas se destacando bem aí em cima desse lugar que tem bastante verde e mesmo aparecendo bem com boas separações nos lugares onde não tem tanto verde, como é o caso dessa de baixo. Olha só, que ela vai aparecendo bem, tá vendo? Use para fazer isso aí um pincel número 4, bem velhinho, ou um pincel número 2, para você não correr o risco de borrar as folhas ou as frutas. Vou colocar em todas elas, nessas de baixo, na de cima, só temos esses 2 morangos aparecendo essas sépalas. Veja como é tranquilo de fazê-las aparecer. Você vai colocando um toquezinho de branco só de um lado delas, ou aquelas que estão mais à frente dos 2 lados. Essa daí levou os 2 lados, as outras levou só um lado, tá vendo? Pronto, gente, agora vamos para as nossas castanhas. Vou pintá-las também assim, bem simplesinhas. Vou encher de cinza, todas duas, dá para fazer as duas de uma só vez. Depois disso, vou pegar um pouquinho de sépia e vou escurecer alguns cantinhos. Olha só os pontos que eu tô escurecendo. Essa região, onde ela tem aquela marquinha, e também essa parte aí, olha, do encontro castanha e caju. Você vai fazer o sépia para as duas do mesmo jeito. A separação entre a fruta e a polpa. Vou escurecer um pouquinho aí atrás, não vai se emendar com o chão, porque aí embaixo tem preto e tem verde. Essa cicatriz que tem em cima delas, eu também vou marcar um pouquinho com sépia. E feito esse sépia, também com um pincel pequeno, pincel número 4. Se você quiser detalhar também com o pincel número 2, é um bom tamanho. Eu vou passar um pouquinho de luminosidade. Olha só como eu vou distribuir o branco em cima das minhas castanhas. Nessa parte em cima, parte mais afora, eu vou colocar o branco. A parte que vai para baixo eu vou deixar com menos luminosidade.
Você pode deixar até um excessozinho de brilho, se você assim quiser. A minha eu vou deixar só com luminosidade mesmo, esse branco espalhado em cima do cinza. Veja que ela já tá aparecendo bem. E eu vou fazer o mesmo para minha outra castanhinha. Colocar o branco da mesma forma, elas estão na mesma posição. Elas recebem o mesmo tipo de luminosidade. Veja que é uma pintura bem facinha para essas castanhas. Não é muito detalhado, apenas umas sombras, umas luzes. E então, a base dela que a gente fez com o cinza. Se você não tiver o cinza, você pode estar usando o cinza chumbo, o cinza lunar. Eu vou encher esse cajuzinho, essa polpa, toda com amarelo limão. Eu vou encher a polpa toda com amarelo limão e vou começar a colocar sombra com o verde pinheiro. Olha só onde eu tô passando um pouquinho de verde pinheiro. Pode emendar bem essas tonalidades, mas você também pode deixar um pouquinho riscado. Se você for deixar um pouco riscado, levemente riscado, que seja risquinhos como se estivesse saindo do cabinho para a castanha, nessa direção. Não precisa fazer um risco de baixo até em cima, mas que sairia dessa direção. Vou passar em cima um pouco do amarelo cádmio. Só um pouquinho, eu quero deixar isso aí um toque alaranjado. O amarelo cádmio serve, se você não tiver, pode estar usando um vermelho. Bem pouquinho vermelho, mas pode estar usando. Com o sépia, a gente vai sair colocando alguns pontos de sombra também. Olha só, você pode estar colocando com sépia, você pode estar colocando com rústico. Se ele tiver um toque mais avermelhado, o rústico fica melhor. Se ele tiver um toque assim mais amarelado, esse amarelo limão, esse amarelo mais clarinho, aí a gente pode estar colocando o sépia que fica melhor, viu? Colocar aí o sépia nessa região de baixo também. Não vai se emendar com o chão, tem uma separação de preto. Você tem uma base de amarelo. E agora eu vou colocar um pouco de luminosidade. A pele ou a casca, a pele do caju, dessa polpa do caju, ela cabe também brilho. Ou seja, você pode deixar assim um pouquinho de tinta solta aí por cima, sem precisar emendar muito. Agora, para o nosso outro cajuzinho, eu vou encher ele com amarelo ouro. Encher toda essa polpa com amarelo ouro. Vou pegar um pouco do vermelho, vou passar por essa região aí em cima. Esse daí é o vermelho tomate. Eu vou passar por essa parte aí de cima, deixando bem avermelhado. Essa lateral eu desci um pouco, mas eu vou me limitar mais ou limitar mais esse vermelho para essa região mais lateral ou de cima, porque eu preciso deixar também que o amarelo apareça. Se eu puxar vermelho demais, ele vai acabar sumindo. Eu tô usando para sombra desse aí o rústico. Você pode estar usando também terra queimada no lugar do rústico. Você pode estar usando terra queimada e na falta dos dois, você pode estar usando o próprio sépia, como usou no outro. Puxe bem essa sombra, deixe ela bem suave. Olha os pontos que eu tô colocando esse pouquinho de sombra. Aí, é por conta dessas uvas que estão encostando nesse caju. Mas observe que é quase nada, tá bem suave. Colocado isso, a gente vai distribuir um pouquinho de branco aí em cima, como luminosidade. Deixar um excessozinho de brilho também, fica bom. Olha só. O branco que a gente espalha, coloca e sai espalhando, são luminosidades. Os brilhos são aqueles excessozinhos de branco que a gente coloca e deixa soltinho lá, a gente não emenda.
Feito isso, aí eu vou encher agora as minhas uvas. E eu vou encher as minhas uvas tudo com vinho. Terminado, eu vou pegar um pouco de berinjela e vou sair escurecendo essa parte aí de baixo. Você pode estar escurecendo com berinjela, com uva. Você pode passar um pouco de azul marinho, de violeta, qualquer cor assim mais escurinha. Você pode estar passando por aí por cima, viu? Veja que eu tô fazendo umas manchas assim bem aleatórias. Escureci um pouquinho a parte de baixo, manchei um pouco as minhas uvas. Eu não tô de início muito preocupada com a separação delas. Vou com o branco buscar a separação, mas eu vou buscar assim bem grosseiro mesmo. Eu não vou me preocupar em fazer aquela separaçãozinha deixando já tudo pronto. Eu quero só encontrar as uvas. Como é que eu vou encontrar essas uvas? Olha só. Vou aí com o branco, separando uma a uma. Aí depois eu volto trabalhando elas, deixando que elas apareçam melhor. Deixa eu começar por esse lado que eu acho que vai ficar melhor para você ver. Porque eu vou fazendo e você vai visualizando aquilo que já está ficando pronto. Olha só, vou separando. Tá vendo que eu tô colocando o branco assim de uma forma bem grosseira. Você não deve deixar que o tom que você colocou como base seque. Você vai logo trabalhando ele para que você tenha uma facilidade melhor de fazer essas emendas de tintas. Vou fazendo ali separação por separação, ou seja, vou encontrando cada uma delas. Vou passando um toquezinho de branco, algumas mais, outras menos. Eu só quero encontrar ali as minhas uvas. Vai ficando uma em cima da outra. Eu tô fazendo aquele cachinho de uva bem fantasia. Esse tipo de uva, essa pintura de uvas, assim, que a gente pinta tudo de uma vez, ela é bem rápida. É bom a gente treinar um pouco para a gente conseguir fazer esse tipo de uva, porque é uma das mais rápidas que a gente consegue fazer. Às vezes, quando a gente pega uma cor assim, mais escurinha, a gente pinta e some todos os risquinhos. Algumas pessoas se perdem completamente nessa hora, não conseguem mais encontrar suas uvinhas. Então, é por isso que eu digo, é bom a gente treinar e a gente treinando com cores clarinhas, como o verde maçã, por exemplo. Para a gente ir aprendendo a fazer uva assim, porque é mais rápido. E elas também ficam bonitas. Olha só, agora eu tô voltando com o branco, já estou arrumando melhor as minhas uvinhas. Vou levando tinta na quina do pincel, pouquinha tinta. Vou misturando aí, olha, deixando a região onde uma encontra a outra, onde uma está por baixo da outra, mais escurinho. A região em que ela se encontra por cima, com maior quantidade de branco, mais clarinha. E eu vou fazer isso para todas as minhas uvinhas, veja só. Eu vou distribuindo porções de branco, elas não estão prontas ainda, tá? Eu estou melhorando, estou colocando a luminosidade delas de forma assim mais adequada, deixando mais clarinho. Mas a gente ainda volta para trabalhar essas uvinhas, elas não estão já prontas. Vou aí separando todas elas, marcando-as bem direitinho, melhorando o contorno, essa parte de fora delas, a gente vai melhorando esse contorno, deixando elas assim mais redondinhas. E vou fazendo isso ali em todas, distribuindo meu branquinho, misturando ele bem, deixando ele com uma boa luminosidade, sem excesso por enquanto. Nessa hora, a gente pega um pincel pequeno, vamos fazendo devagar, com tranquilidade, para que você não borre. E, sobretudo, capricha nesse contorno de fora da sua uvinha, para que ela fique bem arredondada. Eu não estou dizendo que as uvas são redondas, aquela bolinha perfeita, não é. Elas são mais compridinhas, algumas achatadas uma pela outra, mas
Capricha para deixar elas assim bem definidinhas. Agora eu tô pegando um pouquinho de berinjela e tô manchando. Olha como eu tô fazendo. Tô manchando mesmo assim bem aleatório, um pouco a casca das minhas uvinhas. Se você olhar, pegar uma foto de um cacho de uva, você vai ver que a casca dela é muito manchada. Não é aquela coisa muito lisinha, como se tivesse um tom, um único tom aparecendo. Pelo contrário, é como se tivesse várias cores aparecendo. Tem suas exceções, principalmente aquelas uvas que parecem ter uma névoa por cima e que não permite que o em volta modifique a tonalidade da sua casca. Mas, no geral, quando isso não acontece, geralmente aparecem muitas manchinhas sobre a casca delas. Olha só, manchei isso aí com uva e volto para o branco. Eu ainda volto lá no branco. Nessa hora, você pode até pegar o pincel zero, melhorar a separação entre uma uva e outra, colocar um pouquinho de sombra a mais entre elas, enfim. Olha só, volto eu com o branco para manchar. Eu não vou colocar um brilhinho, um pinguinho de branco ali e ir embora, não. Eu gosto de fazer algumas manchas. A minha pintura de uva geralmente é bem manchada mesmo. Deixo uns excessozinhos como brilho, aquele branquinho solto em cima, deixo sim. Mas também mancho mais um pouquinho. E essas minhas manchinhas são bem assim, bem aleatórias, bem tranquilas, tá? Eu vou fazer também isso para todas as minhas uvinhas novamente. Esse pincel que eu tô usando aí, gente, é um pincel número 6. Dá para fazer esse trabalho com tranquilidade, desde que ele esteja lixadinho, bem cortadinho, para você não borrar esse contorno da sua uva. Ele é bem importante de ficar assim, mais arredondado, mais certinho, não ficar todo torto, todo borrado. Cuidado com esses contornos. Aí eu já vou deixando as minhas uvas com bastante brilho, com bastante luminosidade. E dessa vez sim, minhas uvas estão ficando prontas. Eu vou deixá-las bem assim, bem manchadinhas. Se você não gosta de uvas assim bem manchadas, capricha aí na emenda das suas tintas, que também dá para fazer uma uva bem bonita. Para finalizar a nossa pintura, né, tá faltando ali o cabinho. E para esse cabinho, a gente vai encher ele todo com sépia. Mas em cima dessas uvas aí, olha, eu tô só escurecendo um pouquinho, tá? Tô aprofundando esse encontro das uvas. E essa cor que eu tô usando aí é o berinjela. Sim, em cima de uvas, das uvas em si, você pode estar colocando também os cabinhos. Pode estar colocando um galinho assim bem fininho, como se tivesse algumas uvinhas ali que tivessem caído. Eu vou escurecer esses cantinhos. Na hora de você escurecer, cuidado para não deformar a sua uvinha. Vou colocando um toquezinho para essas quinas, sem puxar demais, para não apagar as luminosidades que a gente fez. E agora, gente, vamos para a pintura do cabinho, dos cabinhos que tem por aí. Eu vou pintar esse daí, encher todo de sépia, e vou colocar mais dois ali em cima. Vou colocar também aquele fininho que eu lhes falei, que pode ter em cima das uvas. Olha, eu vou colocar só esse. Vou fazer um cabinho com sépia. Eu tô fazendo aí com o pincelzinho número 6, tá? Mas você pode estar fazendo com o pincel número 0. Fica mais fácil de fazer isso aí. Colocar um toquezinho de luminosidade para os meus cabinhos, esses galinhos fininhos. E vou voltar lá para esse maior, esse mais larguinho, esse que segura o nosso cachinho de uva. Só que como nós temos muitos elementos aí, folhas, flores, caju, então eu vou colocar mais dois cabinhos à parte, mas é bem a critério seu. Você pode estar colocando apenas esse,
Você pode colocar mais 2, 3, só desse lado. Você pode estar colocando do outro lado também. Fica a seu gosto. Você olha e vai colocando conforme você goste. Você acha que precisa, que ficaria mais bonitinho. Olha só os outros 2 que eu tô colocando. Só tô enchendo com sépia. Vou passar uma luminosidade com um pouquinho de branco. Olha só. Toquezinho de branco aí. Esse outro também, vou colocar o branquinho. Vou puxando ele, principalmente na parte mais alta, para deixar a luminosidade. E vou fazer apenas isso. Apenas esses. Olha só, gente. Esse é o resultado do nosso desenho. Eu espero que seja útil para vocês que gostam de pintar, principalmente desenhos em panos de prato. Beijos, pessoal, e até um próximo. Tchau!